Sabe o que me tem chamado a atenção ultimamente? É a quantidade de pessoas. Eu já falei isso sobre as eleições, o voto desesperançado, né? Pessoas que votavam no Bolsonaro e afirmavam que ele não ia mudar nada, não ia melhorar a vida delas. Até disse que nunca tinha visto isso, as estatísticas não mostravam esse tipo de voto. E eu tenho notado que há pessoas que dizem que o propósito delas, o objetivo delas, não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, e ficam a todo momento acusando o marketing, né? Porque o marketing faz ganhar dinheiro, quer que você ganhe dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí, né, parece um pouco aquela estudante de classe média do passado, do que botava um blazer caro, depois sujava o blazer para se dizer despojado. O sujeito pega, põe uma roupa cara e abre tudo aqui assim para mostrar os peitos, né? Usa terno sem gravata para dizer que é despojado. Daqui a pouco o sujeito capaz de aparecer com furo na roupa, né? Roupa cara para dizer que é despojado. Eu tenho visto isso, né? Tenho visto isso. E essas pessoas que dizem que elas não têm nada a ver com dinheiro, às vezes até não estão procurando dinheiro porque já tem. Não querem é mais. Até estão contentes com o que tem, porque já tem. Só que uma parte dessas pessoas, passam o dia todo defendendo os regimes que tiram dos mais pobres. É isso que me... Eu não quero ganhar, mas eu quero que os mais ricos continuem ganhando. Eu não quero ganhar, mas eu quero que os mais pobres continuem se ferrando. É estranho, né? É muito estranho. E tá aparecendo esse tipo de gente. Tá aparecendo esse tipo de gente que faz um combate cotidiano a todo tipo de política que tenha no horizonte a justiça social. É um combate à esquerda. E é interessante porque, assim, a esquerda por definição, não é que nós somos os bonzinhos, é por definição. É por definição, não independe das pessoas, é por definição do conceito de esquerda. Ela nasce com a ideia de que um grupo de pessoas na sociedade está pagando para que outros usufruam sem trabalhar. Esta foi a ideia da Revolução Francesa. Burgueses e trabalhadores estão unidos na Assembleia reclamando do porquê que o clero e a nobreza, além de não pagar impostos nenhum para o funcionamento da sociedade, ainda por cima tem benesses de todo quanto é tipo. E ainda por cima controlam o poder político junto ao rei. A burguesia diz, pera lá, quem paga o exército do rei somos nós, os burgueses, nós é que financiamos o rei. E os trabalhadores dizem, bom, nós vamos junto com os burgueses, por quê? Porque nós é que fazemos funcionar as fábricas que permitem que os burgueses paguem o rei. Então o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Esta ideia não era uma ideia que podia ser veiculada, ela demorou para aparecer.
A ideia de que a justiça não é a justiça para com o indivíduo, é a justiça social, é para com as classes sociais. Este é o propósito da esquerda. E se chama esquerda porque na Assembleia, né, do período da Revolução, a parte da esquerda eram os grupos que estavam reclamando desse sistema de castas. E você tem a chamada Revolução Francesa, que é digamos assim, o protótipo de outras revoluções que pedem a mesma coisa. A ideia de justiça social é a base do pensamento de esquerda. E nasce dentro do contexto da Revolução Burguesa. A independência americana, a Revolução Inglesa antes da francesa, a Revolução Francesa, outras revoluções que foram ocorrendo no bojo de um movimento cultural chamado o Iluminismo. Que na base tinha o quê? A ideia de direito natural contra a ideia de direito divino. Nobres não são herdeiros dos deuses. Todo mundo é igual. Ninguém é mais herdeiro dos deuses. Todo mundo é filho de Deus, inclusive o pobre. Este é o, né? Então, por natureza, por conta da natureza, por sermos seres naturais, temos direitos. E há uma igualdade de direitos necessária para que a gente possa ser semelhante àquilo que somos, a natureza. Nós estávamos, inclusive, num período onde o Newton estava dizendo que a natureza é regrada por pouquíssimas leis. Por exemplo, uma lei única para toda a natureza, a lei da gravidade. Então, se no campo cósmico há uma lei que atinge todos e transforma todos iguais, ninguém pode escapar da gravidade, então no campo social é interessante que a gente reproduza o esquema natural. Ninguém pode escapar da igualdade. Somos todos iguais perante a gravidade, então somos todos iguais perante a lei do cosmos. Então somos todos iguais perante quaisquer leis que queiram ser legítimas. Este é o princípio do naturalismo que está na base do grande movimento do iluminismo, que faz com que a esquerda diga que esta igualdade é um princípio para nós levarmos adiante a justiça social. Aí chegam algumas pessoas e começam a dizer, né? O meu objetivo na vida né, é eu ficar satisfeito no meu trabalho porque eu não preciso de dinheiro. Só que o trabalho dela é o trabalho ideológico de combater aqueles que lutam por justiça social, né? Então, a esse tipo de ideólogo, esse tipo de gente que trabalha desta maneira na imprensa, principalmente na imprensa, felizmente, né, esse tipo de pessoa nem sempre, ela é uma pessoa tão ressentida que esse tipo de pessoa acaba não indo para o campo do ensino nas universidades públicas, mas gostaria de estar lá, esse tipo de gente. Mas está aparecendo esse tipo de gente. A direita despojada. Sabe, a direita despojada. Eu sou despojado. Eu não me importo com o que eu coma, tanto faz. Eu não me importo em ficar gordo, eu não me importo com nada. Eu sou despojado. Vocês já viram esse tipo de gente? Despojado do quê? Qual é o seu trabalho? Não, você não tem, na verdade, um trabalho. Você tem a função de ideólogo. Você está lutando o dia inteiro contra a justiça social, contra a esquerda, seu trabalho é de ideólogo.
Seu trabalho é de sustentar Partido Novo, é de sustentar PL, é de sustentar Partido Republicano, é o sustento, né, é a tentativa de convencer os outros que a injustiça social pode ser feita e que é o melhor dos mundos. Que o natural é a injustiça social e não a justiça. É interessante, né? É a inversão dos parâmetros da Revolução Francesa. O natural não é você ser igual perante a lei. O natural é as desigualdades. Então vamos lutar pelas desigualdades. O cara passa todos os dias na imprensa, ou uma vez por semana na imprensa, na televisão, e nunca há, por parte dele, outra coisa senão uma condenação aos que reclamam. Aos que reclamam em função da melhoria do mundo. Ah, porque é impossível ter melhoria do mundo e é impossível ser feliz. A felicidade é uma coisa que não nem vamos discutir a felicidade, né? Já repararam que está aparecendo esse tipo de gente? E o mais interessante é que esse tipo de gente quer reduzir os objetivos da vida, os propósitos da vida, aos propósitos dele. Cada um tem o seu propósito na vida. Não existe um propósitos da vida. Cada um escolhe. Aí o cara vem para você, vem dizer para você que a escolha de profissão, a escolha do trabalho é propósito na vida. Hã? Vá ser burguesoide assim no outro lugar. Como é que eu trabalho? Eu vou fazer, meu propósito na vida é trabalhar em coisas onde eu fico satisfeito. Isso é propósito de vida? Objetivo de vida? Outro dia um cara me falou isso. Aliás, eu vi também isso na televisão, em vídeos. Gente, né, os coaches da vida reduzindo a... Porque tem muito coach que é coach negativo. Ele fala que não é coach, mas ele é ideólogo. O sujeito chega que reduz você a ser satisfeito. Ser satisfeito com o que você faz no seu trabalho? Então você encontrou um propósito na vida. Você imaginou? Quer dizer, é jogar fora todo quanto é tipo de reflexão filosófica de 2000 anos. Você imaginou se o Platão chegasse para você, né? Falasse assim, não quero saber de escrever a República, nem de fazer a academia, porque, né, isso né, eu quero encontrar um propósito para trabalhar e ficar satisfeito. Jamais o Platão entendeu a função dele como um trabalhador, um funcionário. Eu estava trabalhando numa empresa, mas ela está muito mercadológica. Não quero. Sou médico, mas a medicina está muito mercadológica, não quero. Estou trabalhando aqui na engenharia, mas nossa, tudo é só marketing e propaganda, não quero. Quer dizer, você não quer as coisas porque você quer ficar satisfeito no seu trabalho e esse é seu objetivo da vida. O problema não é a minha vida, a sua vida. Isto é uma noção de vida. Agora, a vida tem propósitos. Como que não tem? Só se a gente abrir mão de tudo quanto a gente sabe sobre a vida.
a vida moderna pode não ser a vida antiga. O conceito mudou, a noção mudou. Mas em cada caso, você encontra o propósito. A vida ética, encontrar a virtude, ser feliz, é um propósito daquilo que os antigos chamam de vida. O Agamben diz, né? Os modernos mudaram esta noção. Nós passamos a pensar a vida nua como sendo a vida. Ele toma isso como uma passagem ruim. Eu tomo como uma passagem boa. Passamos a tomar a respiração, o estar vivo como sendo a vida. Pode não ser a vida plena, mas já é a vida, e por isso a gente faz todo um esquema de preservação das pessoas vivas. Por isso que a gente faz uma campanha contra a pena de morte, por isso que a gente tenta de tudo quanto é maneira criar sistemas para que as pessoas não precisem abortar. Porque a vida para nós não é a vida do antigo, a vida para nós é a vida biológica. Agora, a vida completa talvez tenha outros requisitos, mas foi importante esse passo de ir para a vida nua como sendo vida. O Agamben faz o conceito, mas ele toma isso negativamente. Isso é um propósito. Isto é um propósito. Não é um propósito individual, é um propósito de cada um, mas ligado a um conceito de vida que se estabeleceu numa determinada época. Então, uma vida tem propósitos que vão muito além desta porcaria que é eu falar que estou satisfeito no trabalho. Saí daquele serviço e fui, né? Não gostei daquela faculdade, papai me colocou na medicina, mas eu não tenho vocação, então eu fui para fazer, não sei, agora eu estou vendendo miçangas na praia, estou muito feliz. Entendeu? Um monte de gente que ser feliz ou estar satisfeito, como é agora a modinha falar, né? É eu levantar de manhã e fazer bem. Estou tão bem no meu trabalho. Então você é feliz, então tá ótimo. Não, mas eu não procuro felicidade, eu procuro só estar bem no meu trabalho. A vida não tem grandes objetivos, a vida é ter este objetivo. Aí, né? Eu nem quero comprar minha casa nem meu carro, porque afinal de contas o papai já deu, né? Quer dizer, o cara não vê as coisas para além do joelho dele, né? Ele olha assim, vê o joelho dele, ele se senta, vê o joelhinho dele sentado, fala, o mundo acaba aqui no meu joelho, estou satisfeito no meu trabalho. E aí os grandes propósitos da vida não existem. É tudo metafísico, a mãozinha assim, né? Que também é outra mania desses babacas. Não. Nós modernos temos propósito, sim. A vida para nós é um propósito. E a vida nua, ou seja, fazer com que as pessoas consigam sobreviver para viver, é um propósito da própria vida. Ela quer a continuidade dela própria. E isso está mas isso não está inscrito nas estrelas. Está sim. Está sim. É que você não sabe ler. Você não sabe ler estrelas. Dá o like, passa esse vídeo para frente. Não esquece de acionar o sininho. A
aprenda a ler o que está escrito nas estrelas.